Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lição de número 11 das lições bíblicas da editora CPAD. E o tema é Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra, terceiro trimestre de 2020. Lembrando que o EBDemfoco.com nesse trimestre está oferecendo tanto o conteúdo da CPAD quanto um conteúdo próprio, né? O conteúdo da CPAD é este que nós estamos estudando, tratando aí sobre o retorno do povo judeu do cativeiro babilônico, e o conteúdo próprio da revista do EBDemfoco.com é sobre escatologia, uma visão da escatologia dispensacionalista, né? Uma visão da escatologia assembleiana. Você acessa www.ebdemfoco.com e você encontra subsídios gratuitos que vai ajudar você na preparação da sua aula, tanto do conteúdo da CPAD quanto do ebdemfoco.com. Se você ainda não é assinante dos slides em PowerPoint do ebdemfoco.com, você acessa www.ebdemfoco.com e assine os slides, o pacote de slides para você ministrar na sua escola dominical ou em alguma palestra ou culto de ensino. Se você já é assinante, então você sabe que você tem os slides em PowerPoint, você tem os comentários em vídeo, comentário em áudio, comentário em PDF, subsídio em vídeo, subsídio em PDF e cursos de capacitação para o professor. Além do que, você pode adquirir o livro Os 4 Cs da Educação Cristã para que você possa se tornar um professor em excelência. Além disso, você pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp. Você salva aí no seu celular este número que está aqui na tela, 984092869. Salve esse número e envie uma mensagem com o seu nome e sobrenome que o ebdemfoco.com estará entrando em contato com você para fornecer esses subsídios gratuitos. Texto áureo da nossa lição. E provaram a boa palavra de Deus. Hebreus 6, 5, parte A. O comentarista, na verdade, o escritor aos Hebreus está nos mostrando e dando ênfase de que a palavra de Deus é boa, ela é proveitosa, ela alimenta, ela sacia a sede, ela ilumina, ela nos corrige, nos mostra a direção, ela nos purifica, ela nos lava. A palavra de Deus é boa, boa no sentido mais próprio do que é Deus, assim também é a sua palavra. Verdade prática, a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e penetrante, né? A nossa verdade prática nos trazendo aqui uma reflexão um tanto importante do poder da palavra de Deus, né? A palavra de Deus é afiada, é poderosa, é penetrante. Só a palavra de Deus pode alcançar o íntimo do ser humano que nada mais, nenhuma outra mensagem é capaz de alcançar. A nossa leitura bíblica em classe encontra em Esdras, capítulo 8, versos de 1 a 12. Eu não vou me deter na leitura por uma questão de tempo e também quero lembrar a você que essa leitura traz especificamente o nome daquelas pessoas que vieram com Esdras da Babilônia, mas para ajudar você também pode ler os capítulos 7 e 8 de Neemias e o capítulo 31 de Deuteronômios, além do capítulo 15 de Deuteronômio. Nossa introdução. O grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto desta lição. Veremos como o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus. Nós vemos aqui uma preocupação que era muito típica, né, dos persas de manter o equilíbrio dos povos conquistados, inclusive com a sua religiosidade em dias. Então, ele envia Esdras para organizar o culto. Nós costumamos dizer que Zorobabel veio para reconstruir o templo, Neemias para reconstruir os muros e Esdras para reconstruir o culto judaico que estava em completa decadência. Primeiro tópico, Artaxerxes envia Esdras. Os judeus sob o domínio dos persas. Quando o reino da Pérsia derrotou a Babilônia, os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente ao domínio do governo persa. É bastante interessante nós falarmos sobre isso,
nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 reis. 5 reis que são importantes na história persa e também importantes para esse momento de Israel. Ciro, claro, foi o primeiro rei persa, foi o rei que fez o primeiro edito no seu primeiro dia de governo, que o templo deveria ser reconstruído. Cambises, seu filho, né? Dário, que era um parente distante, mas foi que herdou o trono. Xerxes e Artaxerxes Logimano, né? Esses são os principais, né? Especialmente do período judaico aqui da reconstrução de Jerusalém. Período que corresponde aí em torno de 115 a 120 anos, é um período bastante longo. Os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais brandos do que os babilônicos. Os babilônicos tinham uma cultura muito parecida com a cultura dos assírios, né? De mudar os costumes daquele local onde eles conquistavam. Por exemplo, o que aconteceu com Israel, né, as tribos do norte, quando a Síria os derrotou e levou parte do povo para outras cidades e trouxe outras cidades, outras pessoas de outras cidades para Samaria, para o território de Israel, para ali destruir a cultura e a religiosidade daquele povo. A Babilônia fez isso também com Judá, né, com o reino do sul. Mas os persas eram diferentes. Os persas preferiam manter uma política ecumênica, onde haviam reis e governadores nos lugares conquistados, que deviam fidelidade ao imperador persa. A religião era autorizada e assim parece que a ideia era manter o povo entretido, o povo convencido de que estava tudo bem, e assim eles arregimentavam os homens para seus exércitos e cobravam também tributos dos povos, e com isso o reino persa cada vez mais crescendo e ficando rico. Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. Olha só que interessante, né? No seu contato com Esdras, escriba e sacerdote, o rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía da lei do Deus de Israel. Artaxerxes ficou encantado com o conhecimento de Esdras, né? Que era um sacerdote e também escriba, muito reconhecido e muito considerado pelos judeus. Segundo a tradição, ele é o autor do Salmo 119 e também é o organizador da Tanar. E quis, junto com seus 7 conselheiros, enviá-lo a Jerusalém a fim de inquirir acerca da situação espiritual dos residentes ali. Esdras capítulo 7, verso 14, nós vemos o diálogo, né, entre Esdras e o imperador persa, mostrando o interesse de Artaxerxes tanto por Esdras, né, pela grandeza de quem era Esdras, o grande homem, muito inteligente, muito conhecedor da lei de Moisés, mas também pela estabilidade religiosa e também política do povo em Jerusalém. A importante carta que Esdras, né, recebeu e que o rei enviou para Esdras, né? É uma importante carta que o rei enviou com Esdras, né? O rei escreveu uma carta e enviou para os governadores dali da região, autorizando a partida e a chegada e toda a estadia de Esdras naquele lugar. O rei enviou com Esdras uma carta escrita em aramaico, que está registrada em Esdras 7, 12 a 26. Você pode ler o texto e o conteúdo dessa carta, né? Especialmente o conteúdo da carta é autorizando Esdras a voltar com uma grande comitiva, com grandes tesouros, né, para Jerusalém, para então organizar o culto judaico. Através desta carta, o rei decretou que qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém.
E os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata, voluntariamente dados pelo rei e seus conselheiros, ou dados como ofertas voluntárias do povo. O capítulo 7 de Esdras vai falar muito sobre esses tesouros, que é bastante tesouros. São toneladas de ouro e prata que o rei deu do seu próprio tesouro, e as pessoas também deram para que eles voltassem para Jerusalém e assim reconstruísse o culto a Deus. Os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia seriam restituídos e qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei, né? Como eu já falei, o tesouro era grande, os recursos ali em ouro, prata e bronze e outras coisas de valor que Esdras está levando eram toneladas e toneladas de metais preciosos que eram muito valiosos e estavam sendo doados pelo rei por seus conselheiros, por seus nobres, para que Esdras retornassem e assim comprassem bois, bodes, cabras e fazessem o culto funcionar, oferecessem sacrifício ao Deus de Israel. Não seria imposto aos servidores do templo tributos ou qualquer tipo de cobrança, e Esdras poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Esdras louvou a Deus que tinha inspirado o rei a fazer tudo isso, estendendo-lhe a beneficência perante o rei. Esdras então louva a Deus porque Deus amoleceu o coração do imperador para que ele permitisse Esdras voltar com a sua comitiva e também financiasse o retorno daquele povo para a reconstrução do culto judaico. Segundo tópico, Esdras ensina a palavra ao povo. Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém. Conforme a ordem do rei Artaxerxes, Esdras viajou para Jerusalém, acompanhado de um grupo de judeus, alguns eminentes líderes do povo, como nós vemos em Esdras 8:2, recusando a escolta oferecida pelo rei. Para garantir-lhe a segurança durante a viagem, Esdras e seus companheiros preferiram confiar na segurança de Deus. Olha só, essa é uma parte muito interessante, né? Porque Esdras estava gozando de todos os benefícios do rei, inclusive a guarda real ou parte do exército do rei poderia fazer guarnição deles para que eles chegassem até Jerusalém em segurança. Mas Esdras disse para o rei que não era necessário, porque o Senhor os guardaria. A fé de Esdras, a confiança de que Deus é quem estava neste negócio, fez com que ele dispensasse a ajuda daquele rei pagão, porque ele entendia que era necessário que ele exercitasse a fé para que todos soubessem que ele estava ali por mandado divino. Assim sendo, jejuaram e oraram para que tivessem uma boa viagem. E Deus os enviou e os guardou durante todo o trajeto. Isso aqui é muito interessante, né? Porque quando Esdras viu, ele ficou temeroso, ele ficou preocupado. Eu posso dizer que Esdras sentiu um certo remorso quando ele olhou para todos os perigos que poderiam encontrar e disse: nós já rejeitamos, nós não tivemos coragem de pedir ajuda ao rei, agora nós temos que recorrer a Deus. E a forma deles recorrerem a Deus foi jejuarem e orarem, até que Deus aprovasse aquela empreitada. É importante que nós aprendamos aqui com Esdras e sua equipe, que diante de situações que exigem
uma decisão profunda, é preciso nós estarmos na presença de Deus. É preciso buscarmos a presença do Senhor. Assim chegaram em paz a Jerusalém, onde ofereceram holocaustos a Deus. Esdras 8:35. Eles chegaram, descansaram por 3 dias e depois ofereceram holocaustos a Deus por gratidão pela viagem segura. Assim nós devemos também fazer, sempre sermos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nosso favor. O encontro de Esdras com Neemias. Quando Esdras chegou a Jerusalém, encontrou Neemias, o qual vinha sendo líder espiritual dos judeus em Judá. Olha só que interessante. Quando Esdras chega, Neemias já estava lá governando. Mais uma prova de que, em ordem, Zorobabel veio reconstruir o templo, Neemias os muros e Esdras veio reconstruir o culto. Posto a par da situação, Neemias uniu-se a Esdras na tarefa para a qual este havia sido enviado, de levar o povo a obedecer a palavra de Deus, a se voltarem para a lei do Senhor e obedecer ao Santo Deus. Esdras ensina a palavra ao povo. Na festa dos tabernáculos, no dia 1º do mês 7º, houve santa convocação, como diz Levítico 23, 34 e 35. O povo se ajuntou como um só homem diante da porta das águas, e Esdras trouxe o livro da lei. Essa história ela é muito legal. Esdras se reúne com todo Judá para ler a lei de Deus. A lei de Deus foi lida ao povo desde a alva até o meio-dia. Havia sido construído um púlpito de madeira para aquele fim, e em pé ao lado de Esdras havia um grupo de 13 auxiliares, Neemias 8:4. Olha só que grandeza. As pessoas costumam criticar os escribas, que eles eram maçantes, né, nas suas explicações, mas aqui nós vemos que Deus encheu Esdras da sua graça, que o povo, desde a manhã até o meio-dia, não arredou o pé, e eles ficaram ali, ouvindo a palavra de Deus. Fizeram um púlpito, né, de madeira para que Esdras ficasse mais alto do que as pessoas, para que as pessoas focassem a atenção nele, e também ele dispunha de auxiliares que ajudavam ele naquela grande missão. Mas o que me chama muita atenção aqui é a graça de Deus sobre Esdras. Isso que nós devemos buscar. Como diz Leonard Ravenhild, com tudo que temos, busquemos unção para pregar. Se Esdras não fosse um homem cheio de Deus, certamente aquele povo teria achado aquela pregação maçante e nos primeiros 30 minutos teria abandonado o local. Mas diz a Bíblia que eles ficaram de manhã até o meio-dia, grandes e pequenos, homens e mulheres, e não arredaram o pé, se deleitando, chorando na presença de Deus, lamentando os seus pecados, ouvindo a palavra do Senhor. Ainda cooperava um grande grupo de levitas, e o objetivo era fazer todo o povo entender o que estava sendo lido. Olha só, ali estavam os auxiliares e eles estavam ali prontos para tirar dúvidas do povo, para que o povo não se confundisse com o que estava sendo dito. É importante quando se tem auxiliares competentes e comprometidos com a obra do Senhor nosso Deus. O ensino foi maravilhoso. O povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e a lamentar. Olha que interessante, né? Eles começaram a receber a palavra de Deus em seus corações e eles foram sendo constrangidos
por Deus, pela palavra que estava sendo lida, e eles começaram a chorar e a lamentar. Então Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando-os a que se alegrassem no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, Neemias 8:10. Neemias e os sacerdotes, Esdras e os levitas, começaram a chegar no povo e dizer: não chorem, não chorem, festejem, alegrem-se, porque esse dia é um dia maravilhoso. Mas eu entendo o choro daquelas pessoas. Eles estavam constrangidos pelos seus pecados. A palavra de Deus, ela nos confronta. E é importante que nós nos atentemos a isso. Quando a palavra de Deus não está mais nos confrontando, é porque nós não estamos nos atentando para ela. Porque a palavra de Deus nos confronta. O próprio Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange, né? Ele lança em nossa face e nos revela quem nós somos de verdade. Por isso o povo estava pranteando, chorando, lamentando de profunda tristeza por causa de seus pecados. E então Esdras, Neemias e os levitas começaram a dizer: olha, não chorem mais, comecem a se alegrar, vão para casa, comam, bebam, dancem, festejem, porque este dia é um dia maravilhoso. Então o povo foi, comeu, bebeu e festejou, porque todos entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Eles estavam alimentados. Quem dera, professor, que você tivesse tão preparado como estava Esdras e aqueles auxiliares, que fizeram com que o povo entendesse. Quem dera que nós, professores, estivéssemos tão cheios da graça de Deus, a ponto de, quando falarmos aos nossos alunos, eles chorarem, prantearem por seus pecados, arrependidos, se alegrarem no Senhor pelo perdão dado. Quem dera Deus nos desse esta graça. Oremos para isto. Terceiro tópico: a palavra de Deus deve ser ensinada. A palavra de Deus deve ser ensinada. Que interessante esta questão. Eu vou repetir mais uma vez que eu acho isso muito interessante. Porque muitos cultos, muitas celebrações evangélicas não têm mais a pregação da palavra de Deus. Escolas dominicais estão morrendo. E é por isso que eu gostei desse título, desse terceiro tópico. A palavra de Deus deve ser ensinada. A igreja só vai resistir ao mundo, às tentações, só vai sobreviver se ela estiver sendo ensinada na palavra. Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo. De 7 em 7 anos, nós vemos isso em Deuteronômio 31, 9 a 12. Além da lei, além da leitura da lei de Moisés, que se fazia a cada sábado, os escribas e os profetas deveriam ser lidos e explicados ao povo em convocações solenes a cada 7 anos. Lá em Atos 15, 21, nós vemos esta informação de que no sábado era dia, né, de ler, porque era o sábado de descanso, então automaticamente eles eram uma lei, né, um preceito da lei judaica de que deveria ser estudado a Bíblia naquele dia, né? E os escritos e os profetas, né, os demais livros do Tanar, deveriam ser lidos e explicados ao povo em convocação solene a cada 7 anos. O que seria isso? Provavelmente isso teria lugar no fim do ano sabático, né? E durante o período da terceira peregrinação nacional, que é a festa dos tabernáculos. E isso seria uma cerimônia formal de renovação de pacto, e não apenas uma parte da rotina da leitura pública das Escrituras, né? Nós lemos que tinha o ano sabático, né? A cada 7 anos era o ano da restauração. Os pobres que haviam pegado dinheiro emprestado, se durante esses 7 anos ele não conseguisse pagar, então essa dívida ela caducava, ela prescrevia, né? Diz o texto lá em Deuteronômio que isso aconteceria no caso de haver pobres. Se isso acontecesse no meio de ricos, não era necessário prescrever. Mas no caso de pobres, né, deveria então prescrever, era o ano sabático. E no ano sabático tinha toda este ritual, né, a terceira peregrinação do ano, né, que é a festa do tabernáculo, e nesse período era para ser lido exaustivamente, ensinado e meditado a palavra
de Deus ao povo. Jesus ordenou o ensino da palavra. Na grande comissão, Jesus ordenou que seus discípulos ensinassem todas as nações a guardarem tudo o que lhes tinham mandado. Na verdade, a grande comissão, isso é interessantíssimo, né? A grande comissão de Marcos diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus acrescenta que devem ser ensinados, e a maioria das pessoas, dos teólogos, vão dizer que em Mateus está o princípio básico do discipulado, que é mais do que pregar no sentido popular que nós fazemos, né, de fazer aquelas pregações. É inculcar a mensagem na cabeça das pessoas, no coração das pessoas. A ideia de Mateus é muito mais do que pregações em cultos públicos. São escolas de ensinos sistemáticos da palavra de Deus a todas as nações. O apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. Por isso, né, ele disse: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra. Falando isso a Timóteo, em 2 Timóteo 4. Ele diz também a Timóteo que o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. E em Romanos 12, 7 ele diz: se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou seja, aqueles que tinham os dons, os ministérios ali, se o seu ministério, o seu dom é ensinar, que haja dedicação no ensino da palavra de Deus. Quarto tópico: resultados do ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus gera temor a Deus. Deus falou: ajunta-me o povo e os farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias que na terra viverem. Deuteronômio 4:10. Deuteronômio 8:6 diz: guarda os mandamentos do Senhor para o temer. A ideia de temer aqui não é de ter medo, mesmo que em certo sentido também seja, mas é de reverência, de obediência, de amor, de comunhão. Temer a Deus é estar com Ele, é curvar-se, prostrar-se diante dEle. E só quando nós nos dedicamos à palavra de Deus, nós vamos aprender estas coisas. Pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal, se desvia do mal e aborrece o mau caminho. É verdade, quando se tem temor de Deus, não se ama o pecado. Quando se tem temor de Deus, não se faz amizade com o mal. Quando se tem temor de Deus, não acha que o caminho errado é uma coisa engraçada, comum, corriqueira. Quando se tem temor de Deus, tudo isso é abominável. Como resultado do ensino da lei nos dias de Esdras, o povo confessou seus pecados, né? Quando a palavra de Deus é ensinada, é trazido à consciência das pessoas que elas são pecadoras, né? E foi o que aconteceu. Como resultado do ensino da lei nos dias de Esdras, o povo confessou os seus pecados, né? A palavra trouxe a mente ao coração deles de que eles eram pecadores e precisavam se arrepender. Apartou-se dos deuses estranhos, né? Eles deixaram a idolatria, que é muito interessante, já que Israel era um povo muito idólatra, mesmo sendo o povo de Deus. E nós, às vezes, nós olhamos para essas questões de Israel e pensamos: nós não somos idólatras porque nós não temos um bezerro de ouro ou coisas do tipo. Mas, na verdade, há muitos ídolos nas nossas igrejas, como os nossos cantores, pregadores, pastores, ou nós mesmos somos ídolos de nós mesmos, porque somos muitas vezes narcisistas. E nós precisamos nos voltarmos para a palavra de Deus, para que nós sejamos confrontados pela palavra de Deus, para termos consciência dos nossos pecados e apartar-nos de toda a idolatria que afeta tão profundamente os nossos corações. Adorou ao Senhor seu Deus e com ele fez firme concerto, né? O povo
após abandonar os deuses estranhos, então eles fizeram um concerto com Deus. Neemias 9, e de 1 a 3. Esse verso 38 não tem lá em Neemias, né? Então pode ser um erro de digitação. Mas, enfim, o capítulo 9, verso de 1 a 3, o capítulo 9 fala de Esdras e Neemias confrontando o povo que estavam muito contaminado com os idólatras. E eles então confrontam o povo para que abandonem essa idolatria. A palavra de Deus é o poder de Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1,16 que não se envergonha do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra de Deus, como diz o escritor de Hebreus, é mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela é poderosa para discernir a nossa mente, o nosso coração. O ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes. Olha, irmãos, isso é importante. Essas normas dão formas à manifestação. O ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes. Olha só, meus queridos, isso é uma questão muito importante. Essas normas dão forma às manifestações da nova vida naquele que se converte, naquele que pela operação do Espírito Santo passa a andar nos estudos, nos estatutos de Deus, como diz Ezequiel 36 e 27. Também o escritor aos Hebreus e também Jeremias fala sobre isso, que Deus irá escrever a sua lei em nossos corações, né? E esta lei de Deus, ela fluirá de dentro para fora, nos moldando. Quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, cheios da palavra de Deus, nossas obras, nosso comportamento é absolutamente diferente. Como disse um amigo meu esta semana em uma pregação, quando a mulher samaritana recebeu Jesus, que é a fonte da água viva, então ela teve um conteúdo grandioso para dizer para todos os samaritanos. E como diz o evangelista João, lá num dos últimos capítulos, dos últimos versículos do capítulo 4, que muitos samaritanos se converteram a Cristo por causa do que a mulher samaritana falou sobre Jesus. Então, meus queridos amigos, quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, quando a palavra de Deus é aplicada às nossas vidas, ela muda, ela nos muda, né? Ela implanta normas espirituais em nossas vidas e nós paramos de ser carnais. Vejamos algumas destas manifestações da nova vida. O crente é honesto a toda prova. O cristão passa a ser íntegro. Só a palavra de Deus para tornar alguém verdadeiramente íntegro. O crente abandona a mentira. O crente tem o testemunho de sua consciência no espírito de que não mentiu. Então, quando a palavra de Deus é implantada em nós, quem era mentiroso deixa de ser mentiroso. Jesus diz: seja, porém, o vosso falar, quando for sim, sim, quando for não, não, porque o que passar disso é procedência maligna. Ou seja, dubiedade de palavras, dubiedade de afirmação não é o que Deus aprova. O crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele, como diz Paulo em Efésios: aquele que furtava não furte mais. Neste texto aqui, Paulo está citando aos irmãos ali o que deve ser a vida de um nascido de novo, né? Assim como Zaqueu, que depois que aceitou a Jesus, ele estava tão transformado que ele queria restituir tudo aquilo que ele havia captado das pessoas injustamente. Isso é verdadeira conversão. O crente passa a viver uma vida moral que é exemplo de pureza. Como diz Efésios 5:3, Paulo diz: a prostituição e toda a impureza nem ainda se nomeie entre vós. Isso é muito profundo, irmãos. Você imagina cristãos imorais, que têm um palavreado chulo,
vulgar, no meio de gente, das pessoas, né? Isso é um exemplo de pessoa que não é dominado pela palavra de Deus, porque o crente, ele é puro. O crente jamais dará falso testemunho de alguém quando ele começa a ser dominado pela palavra de Deus, é lavado pela palavra de Deus, ele passa a ser íntegro, a ser reto, a ter domínio próprio. O ensino da palavra dá conhecimento. Que interessante. A igreja em Corinto, né, foi enriquecida pelo ensino da palavra de Deus. Havia recebido conhecimento, né? 1 Coríntios 1:15, Paulo diz: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. A palavra de Deus trouxe conhecimento para aquele povo corintiano. Por isso, consideremos o conhecimento consolida a força, porque pelo conhecimento podemos saber o que nos é dado gratuitamente. Pelo conhecimento da verdade podemos alcançar plena libertação. 1 Coríntios 2:12 diz: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, que é a vida eterna. Em João 8:32 diz: e conhecereis a verdade, que é Cristo. Quando Jesus diz, conhecereis a verdade, essa verdade, ele não está falando de uma verdade utópica ou abstrata, ele está falando dele mesmo, da sua própria pessoa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pelo conhecimento podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Paulo diz isso a Timóteo no capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Pelo conhecimento podemos saber como agradar a Deus, né? Agradar a Deus não é resultado da nossa própria força, mas o próprio Deus nos dá graça para agradá-lo, né? A minha força vem do Senhor Jesus, o Deus da minha salvação. Isso é muito interessante, né? Quando nós conhecemos Deus, então nós sabemos qual é a vontade de Deus. Nós sempre oramos, muitos de nós oramos, eu faço essa oração. Senhor, ensina-me a te agradar, a servir a ti melhor no teu reino. Mas essa é uma oração válida e importante. Mas para nós realmente entendermos isso, nós precisamos conhecer a Deus através da sua palavra. Só assim nós saberemos como agradá-lo. Então é isso aí, chegamos ao final do nosso comentário nesta lição. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.